Olá, amados, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para todos. Trago mais um estudo da palavra do Senhor com o tema Vivendo os Valores do Reino de Deus. Será que nós temos vivido de fato os valores do reino do Senhor ou não? Pense nisso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16, Paulo aconselhando o jovem Timóteo a ter o cuidado na doutrina do Senhor, porque infelizmente muitos iriam se levantar contra a genuína doutrina para trazer prejuízos à causa do Mestre. A leitura bíblica está em 1 Timóteo 4, 6 a 16, que diz assim: Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras de fé e de boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Depois, com o tempo, se lê dos versos 10 ao verso 16, tá bom? Com certeza será uma leitura muito importantíssima para a sua vida. 3 objetivos temos a alcançar. Primeiro, definir o que são os valores. Segundo, compreender como os valores cristãos se desenvolvem. Terceiro, praticar os valores espirituais eternos. Por que isso, irmãos? Porque tem valores que são passageiros, valores que são efêmeros, valores que hoje é um valor e amanhã não é mais. Parece até, para aqueles que têm uma idade um pouquinho a mais, até os planos, né, monetário que o Brasil sofreu. Alguém tinha muito dinheiro hoje e no outro dia já não tinha mais porque perdeu o valor. E tem muita gente assim, pensando só em valores para esta vida. E os valores desta vida passam muito fácil, muito rápido. Então construa valores eternos. O que são valores? Valores morais. Vamos lá. Os valores morais são importantes e necessários para uma vida pautada na ética do respeito, seja na individualidade ou na vida em sociedade. Portanto, os valores têm seu respaldo na moral e na ética, que é um conjunto de normas e preceitos valorativos. Aqui é interessante que tem muita gente que fala que não tem ética, tem muita gente que fala que esse negócio de moral é coisa só para cristão. Não, queridos. São bases fundamentais para uma sociedade sadia. Ela precisa ter essas bases, tanto da moralidade quanto da ética. Não dá para ser sem moral, não dá para ser sem ética. Todas as pessoas precisam entender que a ética ela é fundamental e ela vai fazer com que essa pessoa ela tenha uma visão diferenciada das coisas e não vai pensar somente no seu próprio eu, no seu próprio umbigo. Valores do reino de Deus. Nesse sentido, os valores que precisamos viver e expressar em nossa vida são aqueles ensinados por Jesus, ou seja, os valores do reino de Deus. Viver esses valores significa viver o governo de Deus em todas as áreas da nossa vida. Aí fica uma pergunta para mim e para você. Nós temos vivido esses valores de Deus nas nossas vidas? Ou nós temos deixado passar algumas coisas? Ou pegamos somente aquilo que nos interessa? Pense nisso. Viva os valores de Deus por completo. Por completo, sim. Os valores que Cristo apresentou, que Cristo ensinou. Por exemplo, valores da humildade, do amor. Valores que fogem e fugiam até a compreensão daqueles religiosos que estavam à sua volta. Vivamos então os valores do reino de Deus. A natureza dos valores cristãos. Quando servimos a Jesus, passamos a ser orientados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus e a discernir o que é certo e o que é errado. Quando você tem valores cristãos, você vai saber diferenciar mão direita de mão esquerda. Você vai saber diferenciar o que é certo e o que é errado.
E como diz João, ele fala que o santo, ele não precisa que ninguém lhe fale nada, porque a unção vai trabalhar isso na vida desta pessoa. Então, na noite desse dia, nesta manhã, nessa tarde, não sei quando você estará vendo esse vídeo, mas viva os valores cristãos. E o que for certo é certo, o que for errado é errado. Não tente condicionar a Bíblia ao seu modo de viver, mas que você possa estar condicionando sim a sua vida de acordo com a palavra. Aquilo que a palavra te chamar a atenção, glorifique a Deus, porque é Deus cuidando de você. Como os valores se desenvolvem? A formação do caráter cristão. O antropólogo e missionário Paul Ebert afirmou que abaixo dos discursos, comportamento estão as crenças e os valores. Tem discursos e tem comportamentos, mas com base, não, está o quê? Está os valores. Não adianta falar bonito, não adianta ter comportamento e, na verdade, o valor, quando for chegar a um consenso, ver que não é nada daquilo, ver que o que está fazendo não vai passar, vai cair por descrédito. Então procure ter algo, uma vida que seja valorizada, e procure valorizar as coisas que são honestas, são santas, são separadas. Pense nisso, pense nisso. O que você fala de um reflexo do que você crê, é a maneira que você se comporta em um eco do que você valoriza. Quando a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, significa o quê? Que ao conhecermos a Jesus, somos transformados. E é em nossas crenças e valores. E por isso mesmo mudamos a forma de nos comunicarmos e também a forma de nos comportarmos. Jesus, quando entra na nossa vida, ele entra para fazer o antes e o depois. Não tem como ser da mesma maneira de antes. Depois que aceita Jesus, depois que tem uma vida com o Senhor, não dá para viver da mesma forma. Algo precisa acontecer. Então, quando você aceita Jesus, Jesus quer formar em você o caráter dele, ou seja, os caracteres, as características dele, ele quer que nós tenhamos. Você se lembra lá em João, quando Jesus instrui os seus discípulos, capítulo 14, capítulo 15, 16, Jesus vai ter um texto ali que Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês serão conhecidos na medida que vocês estiverem amando uns aos outros. Porque quando o povo vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Então, se vocês fizerem o que eu estou pedindo, falando com vocês, quando o povo olharem para vocês, verão a mim também. Isso é o quê? É ter as características de Cristo, a formação de Cristo na sua vida. Por isso é comum nós falarmos que o sangue de Jesus está sobre nós. Então, o DNA de Cristo está na nossa vida. O que herdamos de nossos pais? O povo de Deus sempre teve uma preocupação com seus filhos, que eram instruídos ainda em tenra idade. A formação espiritual das crianças era dentro de casa, ao levantar, ao redor da mesa e ao deitar. Os pais, por não ter a palavra escrita com a facilidade que tem hoje, então a palavra era verbalizada, era falada, era ensinada de manhã, na hora do café, na hora do almoço, na rua ou nos caminhos, quando estavam caminhando para o trabalho, para qualquer coisa. O pai estava sempre falando para os filhos, contando os feitos que o Senhor havia realizado para o povo de Israel. E hoje, então, nós também precisamos incutir na mente dos nossos filhos esses valores, que são os valores eternos, valores que é a palavra que nos ensina. Então vamos ensinar. Outros não tiveram o mesmo privilégio, mas mesmo assim também receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e hoje desfrutam das mesmas bênçãos. Ou seja,
Tem aqueles que nascem no berço evangélico, já vai ser nutrido, já vai conhecer dentro da palavra, já vai crescer ali, indo na escola, cantando nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, mas tem outros que já chegarão numa idade superior, após a juventude, por exemplo, lá com seus 20 e poucos anos, vão chegar para o evangelho, mas também irão receber a mesma bênção, a mesma vitória, e irão receber também essa instrução de quem quer de fato alcançar a vida eterna. Deus nos dá a oportunidade para desenvolvermos o caráter. Por graça e bondade, Deus nos deu livre arbítrio. Você escolhe o que você quer e aquilo que você não quer. É você, querido, querida, jovem, adolescente, criança, irmão, irmã, ancião, obreiro, pastores, enfim, você que vai escolher o que você quer ser. Se você quer ser abençoado, se você quer ter o caráter de Cristo ou não, se você quer exalar o perfume de Jesus onde você anda ou não, você que vai escolher. Deus te deu o livre-arbítrio e dentro desse livre-arbítrio você precisa fazer a sua melhor escolha. Use o teu livre-arbítrio para glorificar a Deus. É a capacidade de fazermos as escolhas em todas as áreas da nossa vida. Coloque Jesus, peça a Jesus para estar com você em todas as áreas da sua vida. Precisamos aproveitar essa oportunidade para fazer as escolhas certas, a fim de obter os valores espirituais que nos conduzirão a uma vida abundante na presença do Senhor. Jesus não tem vida mesquinha, vida vazia, vida sem a presença, não. Jesus tem uma vida abundante para mim, para você. Use o teu livre-arbítrio para escolhas relevantes para a sua vida. Ainda que você tenha uma idade tão tenra, seja tão novinho, tão novinha, mas já aproveite para fazer uma boa escolha na presença do Senhor. Os 3 tipos de valores. Primeiro, valores adquiridos na família. Com certeza você vai refletir aquilo que você recebe na sua família. Se a sua família é uma família que não tem nenhum compromisso com Deus, a tendência também é que você não tenha compromisso com Deus até um dia que Deus irá falar contigo diretamente. Isso vai acontecer. Mas se você também está numa família onde os valores são bem definidos, são bem estabelecidos, você já vai crescer pensando nisso. E isso vai ser uma bênção para você e para toda a sua família. E para a família também que você vier a formar. Vai ser algo que vai fazer parte da sua vida, da sua trajetória como servo de Deus, como pai, como esposo, como esposa, como filho, vai ser bênção. Valores impostos pela sociedade. A sociedade tenta impor valores que são contrários aos princípios bíblicos. Então, nós temos que entender, nós estamos no mundo para influenciar ou para sermos influenciados? Pense nisso. Então, Deus te deu valores para você influenciar e não para deixar que o mundo te influencie. É bem verdade que a voz do mundo é uma voz muito forte, mas não se engane, a voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. A voz de Deus, ainda que solo, ainda que sozinha, é a voz absoluta, é a voz que faz toda a diferença. O relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, a intimidade entre jovens que ainda não são casados, o incentivo à promiscuidade, a aceitação dos padrões contrários às escrituras são imposições de uma sociedade sem Deus. A sociedade sem Deus, ela vai buscar caminhos que tornem ela distante de Deus. Então pense nisso. E os valores espirituais eternos são o que? Os valores espirituais eternos podem e devem ser vividos por cada um de nós. Não é só para o líder, não é só para o ancião, é para todos ter esses valores eternos na sua vida. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Nós vivemos segundo o desejo da nossa carne, nem segundo a influência do mundo, muito menos segundo a vontade do diabo. Se queremos manter uma vida pautada nos valores do reino de Deus,
temos que pensar nas coisas que são de cima. Paulo vai nos aconselhar buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Está lá em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Busquemos então ter uma vida centrada na vontade daquilo que Deus tem feito para mim e para você. Seja alvo da bênção, seja alvo da promessa, seja alvo da bem-aventurança que Deus tem para você. E viva os valores espirituais, valores esses que são valores eternos. Na próxima semana falaremos sobre vale a pena esperar, jovem, adolescente, vale a pena esperar o tempo certo para ter um relacionamento para a vida inteira, ok? Para concluir, vamos ver então que praticar os valores espirituais do reino de Deus significa viver uma vida abundante e poderosa em Deus. Por isso mesmo, temos que cuidar de nosso caráter, obedecer aos pais, não nos curvar diante dos valores impostos pela sociedade, e exercer nossa influência cristã em um mundo que tanto precisa de Jesus. O mundo precisa. Ontem precisava de Jesus, hoje precisa ainda mais, e amanhã mais do que hoje. Cada dia que passa, o homem, o ser humano, o mundo precisa do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Te espero que esta palavra, que esse estudo venha tocar em teu coração. Viva esse tempo de Deus, viva esse momento e resgate para a sua vida esses valores do reino do Senhor. E use, não esqueça, o teu livre arbítrio para fazer as melhores escolhas para a sua vida. Deus em Cristo te abençoe. Vem comigo para o canal, se inscreva no canal, adicione o sininho da notificação, curta o vídeo, compartilhe e venha. Já somos mais de 110 mil inscritos, 113 mil inscritos no canal. E você pode fazer parte desta família que está em crescimento. Um forte abraço.